Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar a nossa aula de matemática, capítulo 3. A nossa aula se dará da página 144 a 147. Repartindo quantidades. Nós vamos falar agora de divisão e multiplicação. A professora Paula precisa organizar 30 alunos da sua turma em grupos com 5 alunos cada um. Nesse caso, ela deve realizar uma divisão. Na matemática, dividir significa repartir, ó a palavra-chave, tá? Isto é, cada parte tem a mesma quantidade. Repartir igual, por igual. Atividade 9. Sobre a situação exposta anteriormente, que é esta, vamos responder. A. Quantos alunos há na turma da professora Paula? É só eu olhar o enunciado. B. Quantos alunos ela precisa organizar em cada grupo? Também eu tenho que observar aqui a explicação. C. Quantos grupos ela formará? Aí, o que eu tenho que fazer? A divisão de 30 por tanto de alunos, por 5 alunos, certo? Para mim calcular. Na D, você vai explicar como você chegou ao resultado da C. O que você fez que você conseguiu chegar ao resultado da alternativa C. Então, podemos resolver a divisão por meio dessa técnica operatória. 30, né? O 30 aqui, no caso, é o número de alunos que se quer dividir. Então, o 30 é o meu dividendo. O número que fica entre a chave é o número 5 aqui. Por quê? Porque é o número de alunos por grupo. Ele aqui, ele chama-se divisor. O número que está dentro da chave é o meu divisor. O número que eu achar aqui que será o meu resultado, que é o número de grupos, ele é o meu quociente, não é quociente não, tá? É com que? Quociente, pessoal. E aqui, no resultado que eu vou fazer a minha conta aqui na próxima página, ele vai ficar registrado o resto. Nem sempre as continhas dão zero de resto, tá? Esse aqui é o resto da minha conta, o que vai sobrar. Se ficar zero, não vai sobrar nada. Na página 145, tem aqui que para resolver uma divisão, nós precisamos usar a multiplicação, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se eu vou dividir por 5, vou usar a tabuada do 5, certo? Se eu fosse dividir aqui, se o meu divisor fosse 6, eu usaria a tabuada do 6. Se fosse o 7, a do 7, e assim por diante. Então, eu olhei na minha tabuada lá, eu vou procurar qual é o número que eu multiplico 5 que dá o resultado 30, certo? Então, vamos lá. 3, eu posso dividir por 5? Eu não posso, porque 3 é menor. Aí, eu caso, né? Vou lá no cartório, caso 3 com 0. Ficou 30. 5 vezes quanto dá 30? Olha, eu achei o 30 aqui, pessoal. 5 vezes o 6 deu 30. Eu ponho aqui o 6, o número que eu achei. 5 vezes o 6 vai dar 30, não é? Esse 30 é o resultado dessa multiplicação. Aí eu vou fazer a minha subtração. 30 menos 30, 0. Então, essa divisão, ela sobra 0. Ela não sobra, na realidade. Ela é exata. Nós dizemos que é uma divisão exata quando não tem resto. Ok? Na página 146, atividade 10, você vai resolver as divisões agora. Igual a técnica que eu acabei de mostrar. Então, qual é a tabuada? Por que a tabuada do 6 está aqui, professor? Porque em todos os números que está dentro das chaves, ou seja, o meu divisor é o 6. Se aqui fosse o 5 e o 4, eu também usaria a tabuada do 6, do 5 e do 4. Mas é tudo 6 para facilitar, tá? Então, você vai fazer o mesmo processo. Na atividade 11, uma cozinheira precisa dividir 24 ovos em 8 grupos iguais para fazer 8 receitas. Quantos ovos haverá em cada grupo? Vamos lá, pessoal. Vamos colocar, né? Vamos colocar nossos neurônios aí para funcionar. 24 vou dividir por 8, certo? No 12, em um acampamento de férias, o monitor precisava dividir um grupo de 72 crianças em 9 equipes, com o mesmo número de crianças sem sobra, ou dizendo,
Melhor dizendo, não tem resto. A divisão é exata. Quantas crianças terá cada equipe? Né? É a divisão, porque nós estamos trabalhando agora, primeiramente, a divisão. Então, vamos lá. Na página 147, nossa última página da aula, atividade 13. Um feirante decidiu dividir, ó a palavra-chave, dividir igualmente as últimas 56 laranjas da sua banca em 8 saquinhos para vendê-las. Sobre essa situação, responda. A. Quantas laranjas o feirante deve colocar em cada saquinho? Eu tenho que fazer a operação de divisão para eu poder calcular. Na B, se ele tivesse 78 laranjas e quisesse distribuí-la em saquinhos com o mesmo número de laranja, ou seja, aqui ela se dará um resultado, certo? Quando você fizer ali 56 dividido por 8, ele vai dar um resultado, certo? Nesse resultado, você vai utilizar esse resultado para calcular a letra B. E na letra C, está falando se no item B aqui, todas as laranjas seriam embaladas no saquinho? Se sim, se não tiver resto, você vai falar que sim. Se sobrar, você vai falar que não. E na D, no item B, para se formar mais um saquinho, seria necessário juntar quantas laranjas as que sobraram? Então, vai dar um resultado. Do resultado, você vai acrescentar mais alguma coisa para ver se vai dar o resultado, a divisão dará exata, ok? Então, final da nossa aula, né, da página 144 a 147. Fiquem com Deus e até a próxima.